Meus irmãos, receba nessa tarde a paz do Senhor Jesus Cristo, seja sobre a sua vida e sobre a tua casa, no nome de Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Fernando, e nessa tarde eu quero compartilhar com todos vocês um texto da palavra do eterno Deus, que se encontra no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17, versículo 14. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês nessa tarde três coisas que aconteceu, três atitudes que aconteceu com essa mulher, essa viúva, ao obedecer à voz de Deus. Diz a Bíblia que o profeta Elias sai do lugar que ele estava, daquela caverna, daquele lugar onde Deus tinha ordenado para ele ir. É interessante observar que ele estava no ribeiro de Querite. Querite significa lugar certo, ou seja, Elias estava correndo perigo ao profetizar 3 anos e meio de seca sobre a face da terra. Diz a Bíblia Sagrada que ele vai ali para a caverna e ele colocado no lugar certo, sendo protegido por Deus. E o mesmo Deus que colocou ele naquele lugar é o mesmo Deus que dá a ordenança para ele sair. Então tem o tempo certo de estar no lugar e tem o tempo certo também de sair. Tudo por ordem de Deus. Nunca pelo seu querer, pela sua vontade própria. Se você está com dúvida concernente a uma decisão tomar, dobre o seu joelho, continue orando, continue buscando ao Senhor, que o eterno Deus há de te responder. Então existe um tempo certo de ficar em um determinado lugar e existe um tempo certo de sair por ordem de Deus. Elias agora sai porque Deus tem ordenado uma viúva. O que esperar de uma viúva? Mas quando Deus manda, tem que obedecer, porque agindo Deus, ninguém impedirá. É isso que está em Isaías 43, verso de número 13. Deus tinha ordenado que uma viúva sustentasse o profeta. Diz a Bíblia que quando ele chega próximo à entrada da cidade, no portão da cidade, tem uma viúva catando, tem uma mulher catando graveto. Ele logo por revelação de Deus sabe que é a mulher e diz: mulher, vai, traga água para mim. Ela sai sem questionar nada. Só que quando ela está indo, ele diz: olha, traz para mim também um bocado de pão, ou outras traduções fala bolo. Mas o certo é que era algo para ele se alimentar, porque estava com sede, ele estava com fome. E ela então, observando que ele era um profeta, diz: vive o Senhor teu Deus, que a tua serva não tem nada em casa. Como você observa aqui, estou catando esse graveto, vou fazer a última refeição para mim e para o meu filho comer. Simplesmente isso. Logo depois vamos esperarmos a morte, porque não temos mais nada para comer. Mas três atitudes, três coisas aconteceu na vida dessa mulher ao obedecer à voz do profeta, ou à voz de Deus por intermédio do profeta. Ele vai e diz: olha, vai e faz conforme a tua palavra, mas primeiro faça o alimento para mim e depois para você e para a sua família, porque assim diz o Senhor. Olha a palavra profética do profeta de Deus: a farinha da panela não se acabará, e nem o azeite do cântaro ou da vasilha se cessará, até que o dia que o Senhor traga chuva sobre a terra. E ela agora sai para fazer o alimento para o profeta e consequentemente alimentar também a si e ao seu filho. A viúva, quando ouve a voz de Deus por intermédio do profeta, essa viúva agora troca a incerteza pela certeza, porque ela estava ouvindo a voz de Deus por intermédio do profeta. Ela troca a fome pela fartura, por obediência à palavra de Deus. E ela agora troca a morte, porque ela diz: nós vamos fazer a última refeição e depois vamos morrer. Mas só que como a palavra de Deus foi direcionada a ela por intermédio do profeta, ela agora troca a morte pela vida por obedecer à voz de Deus. Queridos, assim somos nós. Devemos darmos credibilidade, ênfase para a palavra de Deus, acreditar na palavra que o Senhor nos dá, nos envia,
Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas, todavia, Deus tem falado. Deus tem usado pessoas nas redes sociais, Deus tem usado o seu pastor, Deus tem usado o seu líder, Deus tem usado várias pessoas para te falar concernente à palavra de Deus. Palavra essa que ela não volta vazia. Lance a palavra, semeie a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, seja obediente à palavra. Acredita na palavra. Porque a farinha da panela e o azeite do cântaro ou da vasilha não se acabará. Porque quem falou não foi o homem, quem falou foi o Deus vivo de Israel. E quando Deus fala, Deus cumpre. Porque em Números capítulo 23, versículo 19, diz que Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria Ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Quem te fez a promessa, quem te deu a palavra, é fiel e justo para fazer cumprir na sua vida. E ninguém pode impedir o trabalhar, ninguém pode impedir o operar de Deus na sua vida. Porque Isaías, como eu disse anteriormente, Isaías 43, verso de número 13, diz que ainda antes que houvesse dia, ou seja, antes que existisse o dia, antes que existisse a semana, o mês, antes que existisse os anos, o Senhor já é. Ainda antes que houvesse dia, eu já existia. Ele é o Verbo. João 14, 1. No princípio era o Verbo. João 1, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. O Verbo é a palavra. E a palavra é o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1. Ele é a palavra antes que tudo existisse. Antes que tudo existisse, o Senhor já existia. Ainda antes que houvesse dia, eu sou e não há ninguém que faça escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o operar de Deus na sua vida. Simplesmente obedeça. Simplesmente creia. Simplesmente viva a palavra de Deus, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, e nem o azeite da botija cessará. Por quê? Pela sua fé, pela sua obediência na palavra de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que você venha ser um instrumento de Deus nas mãos do Senhor. Receba essa palavra nessa tarde. Compartilhe esse vídeo, dá o seu like, nos ajuda a anunciar a palavra de Deus. Hoje temos uma ferramenta muito importante que é essa, a internet. Então, deixa Deus te usar, compartilhe esse vídeo, nos ajuda a compartilhar, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoa, tá? Não se turbe o vosso coração. João capítulo 14, versículo 1. Credes em Deus, credes também em mim, diz o Senhor. Na casa de meu pai há muitas moradas. Orecabalabás. Orecabancho nomenecabás. Deus conhece a sua aflição. Deus conhece o que passa contigo. Não se turbe o seu coração. Muito em breve, o Senhor Jesus Cristo vai nos buscar. Porque Ele tem preparado lugar para nós, oh glória. Creia nisso, creia nesta palavra. Muito em breve, muito em breve. Grava isso no seu coração. Deus te abençoe. Não se perturbe, não fique atemorizado. Jesus Cristo, o Deus vivo, é maior do que a pandemia. Deus te abençoe. E viva isso, viva a palavra de Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Deus te abençoe, no nome de Jesus. A paz do Senhor.